Amado Jesus, sob a abençoada luz da tua misericórdia e do teu amor, se for, Senhor, da tua vontade e permissão, que os anjos amigos aqui possam estar e a envolver-nos nos eflúvios mais puros e santos das energias esclarecedoras, energias estas que possam dissipar as nuvens negras da ilusão, da materialidade, que assolam nosso campo mental, psíquico, que invade nosso campo emocional, dificultando-nos o raciocínio lógico e os sentimentos altruístas, levando-nos, muitas vezes, a derrapar nas angústias da alma, nas fragilidades do espírito, no aprofundamento das torpezas humanas. Mas hoje, Jesus, possamos dar mais um passo na libertação de nossa alma, de nosso ser, que possamos quebrar as correntes, abrir as algemas do nosso passado pecaminoso, do homem materializado, do ego que aprisiona-nos à matéria, e possamos conquistar as asas da liberdade, através do eu espiritual, através do estudo sublime, verdadeiro e real, que emana de ti, através dos espíritos amigos. Ó amado Jesus, abençoe esta casa santa, abençoe este templo de luz e os trabalhadores de boa vontade. Estendei ao lar a família, de cada trabalhador a luz sagrada do amor. Iluminai, Jesus Cristo, todas as casas espíritas e os seus coordenadores fiéis ao Pentateuco espírita e à caridade e à fraternidade vivenciada e ensinada por Jesus. Abençoai nosso país querido e toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Hoje é uma tarde sublime e de grandes aprendizados, pode crer nisso. Tenha certeza disso. E este aprendizado é para poucos, porque nós vamos transcender o tempo e espaço e opiniões. Vamos começar essa grandiosa dádiva desse estudo, retornando a quase 4 séculos antes de Jesus Cristo, daquele que é o pai da filosofia metafísica, né? Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão. Platão, discípulo de? Não sabe? Sócrates. Né? Sócrates. Então, se Sócrates era o pai espiritual, filosófico de Platão, e Platão de Aristóteles, então Aristóteles seguia Platão, que seguia Sócrates. E uma das perguntas fantásticas do Livro dos Espíritos, né? Pergunta-se: qual é o meio mais eficaz de chegar à perfeição? Conheça-te a ti mesmo. Então, está aí o grande princípio do processo evolutivo da criatura: autodescobrir. E este aprimoramento foi crescendo com Platão e concentrando-se em Aristóteles, que é o pai da filosofia metafísica. Sabe o que é metafísica? É compreender que aquilo que transcende a física interfere no meio material. Aí vem uma frase que não é dita, não é ensinada e não é permitida nos meios filosóficos materialistas. Ser enquanto ser. Aristóteles. Ser enquanto ser. Ser, o que nós somos? Ser
espiritual, enquanto ser na matéria. Nós estamos vivendo, olha, todos os instantes, eu vou dizer, a metafísica interfere na física, certo? Tudo isso que eu estou dizendo hoje, eu iniciei o estudo de manhã sem saber o que ia ser a lição de hoje. E agora eu vou falar de outras coisas da atualidade, mas depois que ler, quem está hoje é o Júlio, depois que ler 2 páginas lá. Só para compreender que o mundo espiritual interfere no mundo material. Só que nós estamos vivendo na era da, poucas pessoas sabem, informação, não é? Tecnologia, capacidade da inteligência, mas o Evangelho falou que qual que é o nosso maior problema hoje? A capacidade intelectual do ser. Porque através da evolução da inteligência, o homem está desprezando o que é espiritual, o que é metafísico. Está compreendendo isso? Escutando um filósofo, se queria que vocês não o escutassem, Luiz Felipe Pondé, famoso, fala bonito, macio, extraordinário, dá vontade de escutar ele o dia inteiro. Mas, tome cuidado com o que escuta. Primeiro, que ele disse, uma verdade, ele disse, nós estamos vivendo na era da mentira. Estamos vivendo a maior mentira de toda a face da terra está sendo agora. Jesus Cristo viveu numa era da mentira, não viveu? Onde os interesses governamentais de Roma e de muitos outras lideranças potentados mentiam para as populações. Os faraós mentiam para os seus súditos. Os decaídos de Capela mentiam para os terráqueos, não é? Mas eram mentiras que eram esparramadas de boca a boca, né? E hoje? Hoje nós podemos soltar um artigo e em menos de 30 minutos ele é visualizado por 10 milhões de pessoas no mundo inteiro. E em 30 dias por mais de bilhões de pessoas, se ele tiver assim uma repercussão, uma comoção mundial, né? Então hoje nós estamos vivendo a era da mentira. E temos que ter cuidado com o que nós estamos mentindo. Porque entra-se num paradoxo de loucura que nós estamos materializando aquilo que é espiritual e espiritualizando aquilo que é material. É a loucura que está acontecendo. Então nós estamos vendo casas espíritas transformando-se em umbandas, não é? Não tenho nada contra a umbanda, mas a umbanda que tinha que crescer para o espiritismo. Porque se for nesse processo, o espiritismo cai para a umbanda cai para o candomblé, que cai, né, para a quimbanda, que aí não vai ter que cair mais lugar nenhum, que é o princípio, né? É o princípio da materialização, né? Que vai só voltar lá para o tempo de sacrificar o cordeiro, né? Hoje sacrifica-se nosso orgulho, sacrifica-se os nossos desejos carnais para um processo de evolução, não é? Se nós pegarmos essa linha de pensamento, nós vamos começar a sacrificar o próximo, depois sacrificamos animais, depois voltamos a sacrificar pessoas. Não era assim que foi o processo evolutivo através de 3 milênios de anos? Levou 3.000 anos para parar de matar gente, para depois começar a matar animal. Aí chegou Jesus Cristo. Por que Jesus é o último cordeiro de Deus? Porque foi o último homem sacrificado inocentemente na face da terra, através de um processo religioso, né? Compreende isso? Ele foi o último, por isso que ele é o último cordeiro. Matava-se animais, cordeiro, e aí matou Jesus Cristo. Matava-se pombas, matava-se isso, aquilo, matava-se cabritos, cabras, né? Para agradar o Deus. Então, era uma filosofia materialista, né? Com sentido teológico, não é? Uma crença teológica sem fundamento espiritual. Necessária para aquela época, podemos dizer assim, não é? Então, veja só, esse famoso filósofo, Luiz Felipe Pondé, me perdoe, não estou falando mal dele, mas eu estou falando da filosofia que ele abraça, que é contrária, totalmente contrária à verdade espiritual, que eu tenho conhecimento vivido e exemplificado nos processos da interferência do espírito na matéria. E isso nós vamos ver hoje
explicitamente. Ele diz assim que essa baboseira de dizer que o universo te devolve tudo é uma mentira muito grande. Que esse negócio de karma é uma mentira muito grande, que você tem que fazer. Que o universo é um aglomerado de pedras vagando do nada para o nada. Então, vamos dizer, até onde eu acredito ou sei, ele é ateísta, né? Compreende? O universo é um mundo em movimento de pedras e rochas saindo do nada, existe o nada? E indo para o nada. Como que você sai do nada que cria alguma coisa? O nada cria o quê? Nada. O nada cria nada. Né? A mesma coisa de perguntar o que o peixe faz, né? Nada. Entendeu? Ah, mas o peixe faz outra coisa. Faz. O que ele faz? Nada. Então, o nada não existe. Então, a filosofia que ele diz assim, que o universo é um aglomerado, é um movimento de pedras, de rochas, vagando no universo sem rumo, saído do nada, que está caminhando para o nada. E ele vai mais longe. Diz ainda, presta atenção, diz ainda, você acha que o universo te responde? Então, se o universo é esse aglomerado de pedras, ele fala, vá para uma praia, chega lá, encontra na areia ou mar, chega próximo de uma pedra e conversa com ela. Pedra, eu estou passando por isso. E espera. Se ela te responder, não vai responder. Se ela te responder, você corre para o médico, porque você está tendo um estado de loucura esquizofrênica, você tem que tomar tarja preta. Remédios controlados. Se você escutar a pedra falar. Escutei da boca dele, tá, gente? Compreende aí? Isso é uma filosofia materialista que está totalmente distante da luz da verdade, está totalmente distante da realidade. Está compreendendo isso? E isso, centenas, milhares e milhões de pessoas estão vivendo essa mentira que transcende a compreensão da alma. E aí vem as enfermidades, né? Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que diz aqui. Então, Jesus Cristo estaria errado, lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias espalharei meu Espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. O que é uma profecia? É nós adentrarmos naquilo que vai acontecer antes de acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer antes de acontecer. Quem que fala isso? Você pode chegar na beira do mar, de um rio, de um riacho, de um lago, de uma bacia de água, sentar lá e perguntar para a pedra, para aquela bacia de água, para o mar, você fala assim, o que vai acontecer amanhã? Você vai escutar a pedra, a bacia te falar? Não, mas se você desligar de todo o contexto material, você terá visões, você vai saber o que vai acontecer. Porque a resposta virá através do seu ouvido mental. Isso é metafísica. Entende? Mente. Não é físico, cérebro. Então o que esses filósofos, né, materialistas, ateístas, está dizendo é que nós não temos mente, então, nós só temos cérebro. Então o cérebro é criado quando é inserido o espermatozoide no óvulo, que ali a partir do primeiro mês já se forma a sinapse energética no sistema nervoso, começando ali a fazer a criação, o processo de fabricação, né? Vai ter que ser fábrica, né? Fabricação do cérebro, né? Então não existe memórias de vidas passadas, né? Retorno à vida passada, só existe aquilo que é dali para frente. É um total engano. Que a própria medicina contraria a filosofia deste famoso filósofo brasileiro. Está aí saindo nas reportagens de capa de todos os noticiários, essas baboseiras filosóficas, não é? E isso vai acontecer, ou está acontecendo o quê? Está acontecendo uma materialização da humanidade intelectual. Isso caminha para onde? Para a perdição. É o que está acontecendo com nossos confrades espíritas, sabe? Começa a usar a metafísica, ou as coisas que transcendem a física, para fazer uma influência no mundo da matéria, o que nós podemos chamar de magia.
feitiçaria, pensamento forte sobre a outra pessoa, simpatia, indução mental, magnetismo, não é? Só que nós temos que entender que não é como esse filósofo aí diz, que o universo não nos devolve, não, devolve tudo. Isso aí é inevitável, né? É inevitável. É a única coisa que iguala os seres. Não existe outra lei mais sábia que eu tenha conhecimento das leis de Deus do que essa. Porque isso iguala as pessoas. Se eu sou o rei nessa encarnação e machuco as outras pessoas, na próxima eu serei escravo. Por quê? Porque eu tenho sentido tudo o que eu fiz os outros sentir na minha própria carne. Se eu tenho uma capacidade intelectual avantajada, eu uso minha inteligência para ferir o próximo, ou aprisionar o próximo, ou manipular o próximo. Na próxima eu volto no estágio de mongolia, né? Mongol, deficiente mental, não é? Se eu forneço drogas para as pessoas, se eu sou fabricante de bebida alcoólica, se eu sou traficante, se eu produzo maconha, se eu tenho laboratórios de refinos de drogas, né? Eu possivelmente, com toda certeza, terei hidrocefalia. Está compreendendo isso? Terei encarnações com hidrocefalias, morro antes de nascer, morro no feto, nasço e muitas vezes nasço com esses problemas, essas patologias, né? Está compreendendo isso? É inevitável. Isso chama a lei da igualdade de Deus a todas as criaturas, né? Senão nós estávamos ferrados com isso tudo, né? Compreende isso? Aí está a introdução, Júlio, por favor. Boa tarde. Em continuação a leitura do livro Desobsessão por Corrente Magnética. Capítulo 10. Ambientes. Quando entraste numa casa, saudai-a, e se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se porém for indigna, torne-se a vós a vossa paz. Mas onde não vós receberes, nem ouvires as vossas palavras, deixai essa casa ou cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade, vos digo que melhor sorte caberá no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que uma cidade dessas. Mateus. Aí já está a lei do retorno. Jesus falou, chega numa cidade, numa casa, bendizei-a. Se eles não escutarem ou não receberem, sacode o pó, ou deixe as energias, o costume, a filosofia, a energia daquele ambiente e vai embora. Não é? E todo o mal que eles vivem recairão sobre ele. Todo o bem que você quis sobre ele, você levará, porque não será contaminado. Já inicia aí a grandidade da lei da igualdade, onde o universo nos devolve aquilo que emitimos. Uma das grandes preocupações do mundo moderno é a questão da poluição ambiental. Diversas conferências, simpósios e reuniões são realizados em quase todos os países, em busca de soluções que possam integrar o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, levando-se em consideração a visão que a doutrina espírita nos oferece. Veremos que existe uma poluição bem mais grave e de consequência bem mais funesta que a poluição oriunda do pensamento desvairado. O pensamento é a força viva a espraiar-se no ambiente, causando-se contaminação ou indução superior, auxiliando ou dificultando o nosso próprio desenvolvimento. Da mesma forma que são tomadas medidas saneadoras, profiláticas e educativas em relação ao meio ambiente, se promovemos a profilaxia, educação e meio de tratamento no que se refere à poluição mental, pois é justamente essa poluição que favorece as epidemias obsessivas. Como consequência da poluição ambiental, temos a destruição ou alteração do ecossistema, provocando patologia nos diferentes reinos da natureza. Em igualdade de condições, a poluição vibratória causa desde desequilíbrios individuais até doenças sociais, que se desencadeiam ódios coletivos, gerando entre nós
os efeitos da tesca da guerra. O tema merece meticuloso estudo e está profundamente ligado às ações saneadoras que a corrente magnética desobsessiva pode oferecer, no momento em que todos estes processos entram em sua fase mais crítica. Os benefícios que este método pode prestar são inúmeros. Poluição mental. Veja só, fazer uma profilaxia é antecipar o problema imunizando-se, não é? Nós sabemos aí, o noticiário fala, vem uma onda de frio. O que acontece? Primeira coisa é o preço das blusas de frio aumentar. Então a pessoa aumentou o valor da blusa de frio porque ele sabe o quê? Que vai aumentar a procura. Por que vai aumentar a procura se ainda não chegou o frio? Porque ele está fazendo a profilaxia, ele está antecipando, ele está ali se cuidando antes que chegue o problema. Então, o campo mental é um arraso ou é uma bênção. Jesus falou, perguntou a Pedro e falou, Simão Pedro, bendito foste o Pai que te disse isso, e não os homens. Porque Jesus tinha perguntado, o que dizem dos homens que é o Filho do Homem? Aí ele respondeu, e aí Jesus falou, e vós? O que vocês acham que eu sou? Pedro falou, tu és filho de Deus vivo sobre a face da terra. Ele disse, não foi a carne e nem os homens que te disseram, Pai, sou o Espírito Santo. Porque com um pensamento você desce ao inferno, ou pelo um pensamento você sobe ao céu. Então nós sabemos que pensamento é uma manipulação de uma energia. Energia, presta atenção, energia. O que é a matéria? É a condensação da energia. Não é? Nos fatores da energia, a luz é a mais pura de todas as matérias, certo? A luz é a mais pura de todas as matérias. E as mais pesadas são aquelas que são materializadas. E tudo isso, se for retirar o contexto dela, elas voltam a ser energia. E o pensamento, então, é a onda organizadora, mantenedora, direcionadora da energia. Ela pode ir para a luz ou pode ir para a matéria das trevas, materializando. Mas por como então esse processo pode ocorrer? Através da vontade. Pessoal, se a vontade é purificada, a criatura vai elevar a energia para a luz purificada. Se ela for inferiorizada, levará para a condensação da matéria. Então aí nós entendemos que magia funciona. Que feitiçaria, que simpatia, que pensamento negativo, que indução mental, que raiva, ódio de uma pessoa para outra, fere a outra pessoa, sem ao menos precisar ir lá, não é? No Evangelho diz também que quando nós oramos para o anjo guardião, ou ele vem para nosso lado, ou ele irradia sobre aquela pessoa. O que é irradiar sobre a pessoa? O anjo guardião movimenta um fator energético sobre o seu protegido e o protege com um campo energético e magnético. Certo? E se for esse anjo demoníaco, o que ele faz? A mesma coisa. Ou ele vem para junto de nós, ou ele irradia uma energia sobre nós. Não é? E se ele irradiar uma energia pestilenta sobre nós, o que acontece? Doença. Mas para chegar à doença precisa de quê? Duas coisas que tem no nosso corpo abundância: bactérias e vírus negativos. Porque nosso corpo alimenta de quê? Bactérias. É ou não é? De que nossas células se alimentam? Bactérias. Transforma a bactéria em forças vitais. Está entendendo isso? Então, nosso organismo tem todas as condições de fazer a concentração dessa energia mental, seja para o campo da saúde, ou seja para o campo da enfermidade. Jesus Cristo, aquele centurião que foi até Jesus Cristo, porque um dos seus estava doente, que já estava moribundo e ia morrer. Jesus falou para ele o quê? Volta, porque ele já está curado. Jesus foi até ele. Jesus mandou o fator mental, positivo, energético, que interferiu nos processos das bactérias e vírus que assolavam a enfermidade daquele.
familiar do centurião. Entendeu aí? Sem precisar ir. Então, quando, nós vamos entrar aí, está entrando aí, quando nós falamos de bactéria mental, é o maior problema que a humanidade está tendo, porque isso está infestando os templos religiosos. Né? Essa semana eu vi uma reportagem de uma líder espiritual, né, para não falar, está caçando a palavra aqui, que é casada com outro líder espiritual. Aí teve um escândalo lá. Aí perguntaram para ela, aí quiseram fazer uma reportagem com ela, ela falou assim: traída sim, mas informação de graça nunca. Paga 10 mil que eu te falo. Isso é uma líder espiritual do nosso país. Então a religião é materialista. Se ela é materialista, o que entra lá? Espíritos no contexto materializado, que influenciam os encarnados. Ao invés do encarnado influenciar e ajudar esses espíritos, fazer ao contrário. O que está acontecendo nas casas espíritas? Umbanizando. Os espíritas estão indo para o lado da Umbanda. Por quê? Porque os espíritas estão esquecendo dos fatores mentais. E aí eles estão querendo rapidamente um processo de solução no campo dos seus petitórios da matéria. E aí invocam essas forças mentais e espíritos materializados que oferecem auxílio. E ali, pensa, mas no kardecista demora mais, mas na Umbanda foi muito rápido. Então é melhor nós fazermos um Umbandec, seremos kardecistas e umbandas. Só que isso tem um preço, porque esses espíritos materializados, o que eles estão querendo? É ajudar as pessoas? É caridade? Não, quer troca. E todas as vezes que você troca, você quer algo maior. Não é? Você vai trocar uma balinha por outra balinha? Não, você já tem uma balinha, então você quer trocar uma balinha por um pirulito. Depois você troca o pirulito por um bolo. Você não quer trocar um pirulito por outro, você já tem. Depois você quer o bolo pela confeitaria. Aí você já quer a confeitaria por um supermercado. Entende aí? Isso é infinito. Até as leis de Deus entrar no processo de que a alma, o espírito, ser, enquanto ser, não suporta só a matéria. Aí o ser, enquanto ser, adoece. E o primeiro sintoma é adoecer o espírito, a mente, que começa a ter visões, esquizofrenias, loucuras, materializando aquilo que ele produz dentro dos seus pensamentos. Entende? As chamadas doenças psicossomáticas. Então, eu conheci, a Maria deve lembrar, de um homem em tratamento que ele enfiava a mão assim e tirava os bichos. Ele falava: aqui o tanto de bicho aqui, ó. Aqui o tanto de bicho, ó. Aqui, ó. Você lembra dele? Quanto tempo levou para curar ele? Menos de 2 semanas. O que curou ele? Foi remédio? Não curava, porque aqueles bacilos energéticos eram mentais, larvas mentais, que nenhum antibiótico cura. Lá nos estudos do Noções Básicas, aqui está do livro de André Luiz, fala da gonorreia, como é que é o nome? Espiroqueta de Shaolin, né? Espiroqueta de Shaolin, que são bacilos energéticos e espirituais que concentram-se nas vias genésicas da pessoa, que ali vai se produzindo e cria-se uma desarmonia orgânica e usando a energia para criar esses bacilos, essas bactérias, elas se transformam a energia em matéria e a matéria dá energia para quem que suga elas? Para os espíritos, porque aquela matéria está com a concentração de energias espirituais do encarnado. O espírito tem fluido vital da matéria? Não. Ele tem ectoplasma? Não. Ele tem uma energia, o princípio espiritual. Se ele não tiver da matéria, ele vai deteriorando, perdendo sua forma humana, entortando os membros, ou plasmando, através da licantropia, zoantropia, a imagem que tem no seu pensamento de um animal. Ele vai perdendo a forma hominal e retornando para a forma animal, de acordo com aquilo que tem na cabeça dele, a intenção. Lembra que nessa semana agora eu falei para a gente fazer umas análises caracterizando as pessoas que nós convivemos com um animal e também a nós mesmos, não é?
Se eu sou mentiroso, eu sou igual a hiena. Se eu sou falador, eu sou igual ao papagaio. Não é? E assim por diante. Então, assim, aí essa enfermidade genésica, né? É uma doença genética que é transferida, porque ela já materializou, ela contamina, porque já está em matéria, ela é o alimento de entidades grosseiras, que estão aprisionadas no campo da sexualidade e alimentam delas, para poder continuar na Terra. Então veja só a grandeza dessa verdade. E a grande parte da humanidade está desprezando. E os espíritas também. Só que tudo pode desprezar, mas tudo vai ter um preço, porque nós receberemos aquilo que nós emitimos no campo mental e emocional. Atmosfera moral. Sendo a Terra um mundo inferior, isso é pouco adiantado. Resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoa, tanto no estado errante quanto encarnado, deve compor-se de espírito imperfeito que faz mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Ora, sendo a Terra ao mesmo tempo um mundo de expiação, é o contato do mal que torna os homens infelizes. Pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. É um estado ainda não alcançado por nosso globo. E é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens, de bem que da parte dos homens, que da parte dos espíritos, são consequência deste estado de inferioridade. Pode-se dizer que a Terra é essa palavra aqui. Dá para cá, até pus a tradução dela. Botany Bay. Botany Bay, né? Botany Bay. Uhum. Eu pedi a cara para olhar no Titi Google lá. Botany Bay é uma colônia prisional na Austrália, né? Então a Terra é uma colônia prisional. Na colônia prisional está quem? Só os criminosos, só os seres inferiores moralmente que não obedecem às leis da sociedade. Nós estamos na Terra porque nós não obedecemos às leis de Deus. Entende aí? Queremos? Então, para sair daqui precisamos de obedecer às leis de Deus. E o restante da humanidade que não querem obedecer nem às leis dos homens, quanto mais as de Deus, o que elas farão com aquele que quer? Lá dentro de um sistema prisional, todo mundo faz festa quando o outro é solto? Pelo contrário, né? Alguns até machucam ou tiram a vida daquele que vai ser solto, se ele tiver oportunidade para isso. Aí se encontra a selvageria primitiva e a civilização, a criminalidade e a expiação. Então veja só, aí encontra-se o processo de criminalidade. Beleza, mas como o homem está num processo de civilização relativa, mais animalesca do que hominal ou angelical, então no processo evolutivo, alguns estão buscando a espiritualização, aí o que fazem esses espíritos que já são civilizados? Não é? O homem desenvolveu então machucar o outro à distância, através dos mísseis continentais, através das armas de longa distância. Para que como fez isso? Para não precisar entrar em confronto físico, né? Eu estou com dó de ver o outro sangrando. Então eu mando uma bomba a 1000 metros de distância que morre todo mundo e eu não estou vendo nada. Eu estou livre com a minha consciência. Então os homens também aprenderam a atacar aqueles que vão espiritualizando através da criminalidade mental. E para isso usa o quê? Os criminosos da espiritualidade, os rebeldes das leis de Deus. Então aí cria-se essa comunidade, essa comunhão de magistas da maldade, que persegue quem? Então muitas vezes, uma vez uma trabalhadora muito antiga nossa falou assim: Geraldo, para de falar de magia. Eu falei: Deus que ela para de ter. Por que eu não vou falar? Dioturnamente eu recebo uma. Ontem, a hora que eu estava aqui em prece na oração, lá em casa eu senti ela,
e a hora que eu estou em prece oração, eu senti o perfume, o cheiro da vela queimando, e a pessoa fazendo o trabalho, e direcionando para outra pessoa. Para quê? Essa é espertinha, só que acho que ele esqueceu que eu sei como funciona isso. A pessoa faz, direciona para a outra aqui, para que eu ache que quem fez a magia? Essa aqui. Está entendendo isso? Só que esqueceu que eu sei. E me conhece. Só que esqueceu que eu sei isso aí. Rapaz, isso aí é o beabá da macumba, gente. Isso é o beabá. E eu senti, falei, olha só. Não é? Eu recebi o fator energético, que foi diluindo até às 18, 19 horas, sumiu, tudo acabou. Mas eu recebi. Tem como não receber? Não tem como. Só se eu estiver fora dos elementos da terra. O que é que tem no meu corpo perispiritual? Ele é composto de quê? Todos os elementos que tem na terra. Hoje tem 128 elementos químicos? 118. Ah, tá, 118, porque na minha época era 104. Depois quando eu fazia química, era 104. Então veja só, já descobriram mais 14. Perfeito, olha, todos esses elementos têm a sua composição em nosso organismo, seja ele direto ou indireto. O indireto é aquele que o organismo precisa de alimentar dele para gerar uma energia e depois é expelido. Esse é o indireto, mas tem que ter. Entende? Assim como a energia, a água produz a eletricidade e ela continua sendo água. Não é? Então, meu organismo precisa de todos esses elementos. Se existem todos os elementos e alguém manipula um desses elementos lá, eu receberei aqui. Agora, entre eu receber e ele se propagar e fazer o efeito desejado para o outro, aí entra o quê? A minha vontade. E a obediência das leis de Deus, ou não, mas passar eu vou. Aí demora um período. Que pode levar de 3 horas, 6 horas, 9 horas, 1 dia, 3 dias, 7 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, depende da permissão de Deus e da vontade da pessoa que sofre. Está compreendendo isso? Isso chama-se metafísica, para o bem ou para o mal. É, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma poluição inumerável, compacta por, assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agita como num vaso. Ora, assim como o ar da parte baixa é pesado, é marçal, esse amoral é também marçal, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros, para resistir a isso são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Digamos, entre parênteses, que tal estado de coisa é inerente ao mundo inferiores, mas estes seguem a lei do progresso e, atingindo a idade precisa, Deus os saneia deles, expulsando os espíritos imperfeitos que não mais se reencarnam e são submetidos por outros mais adiantados, que farão reinar a felicidade, a justiça e a paz. É uma revolução deste gênero que no momento se prepara. Allan Kardec, Revista Espírita. Nós estamos no meio de parentes. Para que serve parente? É para fazer um ao outro evoluir. Não é para destruir um ao outro. Compreende? Se um já encontrou o caminho para salvar os outros e os outros querem destruir ele, o que ele tem que fazer? Afastar, ué. Porque senão ele não vai cumprir a missão. Porque se ele cair, ele está cumprindo a missão. Se for só por causa, eu tenho a codificação do DNA, eu tenho no meu registro o nome do meu pai, então eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele fez? Não, eu tenho que ser melhor. Mas e se ele não aceitar? Não aceitar, eu afasto dele. Você está compreendendo isso? Porque se eu afastar dele e eu vou melhorar, o que eu vou fazer com ele? O que Jesus fez com o parente do centurião lá, ué. Eu, à distância, eu vou salvar ele, e junto com ele, ele vai acabar comigo, nós dois vamos descer para a profundeza do inferno, e depois que não tiver mais inferno na terra, vai ser fazer o quê? Nós vamos ser exilados para outro planeta, que é um inferno inferior ao da terra.
Está compreendendo isso? Para fazer o que lá? O que eu devia ter feito com a minha família? E aonde estarão aqueles que são os meus familiares? Juntos se eles estiverem na mesma condição, mas fica na mesma condição? Não, porque a hora que acaba a família material na terra, eles se encontram ou não? Nunca! Acabou a paixão, filho. Paixão acabou o encontro. Você está entendendo? Acabou o encontro. Acabou a paixão, acabou o encontro. Cada um estará disperso nas infinitas moradas da casa do Pai. A única coisa que vai ter é o arrependimento da lembrança de que deveria ter conduzido de forma diferente. Por isso que Jesus falou: quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai. Estes se unem pelos laços infinitos e eternos do amor, das leis naturais de Deus. Está compreendendo isso? Não existe uniões sinceras. Isso é uma mentira que a igreja colocou, e é uma mentira que nós falamos todos os dias. Mas eu tenho que ficar com a minha família. E tem o quê? Você tem que ficar com a família que faz o processo evolutivo na obediência de Deus. Eu conheci um homem que ele comprava droga para os filhos. E que o dia que a polícia parou e pegou os dois, o pai falou para o filho: filho, eu sou velho para ir para a cadeia, assume. Olha que pai sem vergonha, me perdoe. O filho assumiu e foi para a cadeia. Ficou preso lá alguns anos. E o pai usando droga aqui fora e traficando. Você está entendendo? Quando o filho saiu de lá, ele era afim com o pai? Lógico que não, porque ele tirou 3 anos da vida dele por causa do pai, porque se os dois eram tão afim, o que tinha que ser fazer? Olha, é minha e dele. Está entendendo? Vamos preso nós dois, filho. Eu cuido do seu, eu te protejo, você me protege lá. Não, o pai ficou bem bom aqui, usando as droguinhas dele e vendendo. O filho saiu e ficou com ódio do pai. Acabou a paixão, cumplicidade. Então é isso que é família? Isso eu estou falando num campo. Agora, quantos são dependentes emocionais? Que são as drogas piores do que a própria maconha, cocaína. Essa droga mental, que não cria-se esse aluvião de energias, de bactérias, que envolve o outro, que massacra, que adoece, que perde a vida, que suicida. Ah, para! Essas mentiras que eu não dou conta. E todo mundo combate. Por quê? Porque a grande maioria vivendo a mentira, essa mentira se transforma a verdade para a grande multidão, né? E o mentiroso é quem? Quem está com a verdade. Jesus Cristo não passou por mentiroso na época? Libertou o assassino e crucificou Jesus? É isso aí. Naquela época todos acreditavam na mentira. É o que está acontecendo agora. Já em 1862, o codificador escrevia a respeito da população inumerável, compacta, que envolve a Terra, formando uma espécie de atmosfera moral, corrompida pelas emanações dos espíritos impuros. E hoje, como seria vista essa mesma atmosfera a partir do plano espiritual? O espírito Aniceto, em mensagem ditada ao médium Hernandes Santana, é publicada no livro Correio entre dois mundos. Dá-nos a visão atual, a dimensão e as consequências do problema. Entretanto, os irmãos encarnados talvez estranhassem, entrassem em pânico se pudesse ver-se e sentir os efeitos infinitamente mais nocivos dos terrível acréscimo de poluição mental a quem vem sendo submetida. Em pavoroso crescendo as regiões umbralinas que circunda a crosta planetária. A carga venenosa de indescritível agressividade e de aspecto assustador que o pensamento humano desvairado atira incessantemente a atmosfera psíquica do homem se constitui em formidável caldo de cultura de horripilante monstro bacteriológico de inacreditável virulência que assedia cada vez com mais fúria a humanidade encarnada e desencarnada que se situa em viver nas regiões menos elevadas. Agora, as camadas mais baixas da atmosfera terrestre já são permanentemente sombrias e miasmáticas, tornando-se o ar quase francamente irrespirável. Aí prolifera ao lado do perigo arsenal das piores inspirações
criminosa. Os campos genésicos de mares inimaginável, a corromper não apenas as organizações psicofísicas das criaturas, mas a perturbar as mentes e aliená-las de tal maneira dificilmente remediável ao médio prazo. Nunca antes se soube no mundo como agora de numerosos suicídios de crianças, como os que já preocupam os poderes públicos da Alemanha, nem de exploração sistemática, a nível de grande indústria da perversa infantil para alimentar o comércio norte-americano de cinema de baixa espécie. A qualidade dos delitos que se multiplica agora na Terra atinge uma conotação satânica, pelo grau de frieza e perversidade de que se reveste. Os efeitos, conforme a descrição, são bem mais nocivos do que possamos imaginar. É o contágio, é o fato consumado, desde que há imprevidência ou necessidade de luta estabelecer um ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível, como já havíamos aprendido com o espírito Anacreto, instrutor de André Luiz, no livro Missionário da Luz. O pensamento desvairado atira carga venenosa capaz de gerar desde o assédio psíquico até a perturbação e alienação das mentes encarnadas e desencarnadas, com consequências que vão desde o suicídio até a multiplicação dos delitos de perversidade e frieza inacreditável. Horripilante monstro bacteriológico. A mensagem anterior fala-nos a respeito de determinado monstro que cresce e desenvolve-se graças ao meio de cultura oferecido pelo pensamento humano em desequilíbrio. Como poderia ser visualizando, descrito e classificando esses bacilos de inacreditável virulência que assedia encarnado e desencarnado. André Luiz, no livro Os Mensageiros, dá-nos a resposta através de uma pequena aula a ele transmitida pelo espírito Aniceto. Então, vendo aquelas manchas escuras na via pública, indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutua quase sempre também, em grupo compacto, obedecendo ao princípio das afinidades. Repare-se aqueles arrabescos de sombra. Indicava no centro edifício certas regiões cidadinas. Observe os grandes núcleos padecentes ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demoramos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraindo por ela mesma. Imprimido grave expressão a palavra considerou. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias, destruidora da vida física, quanto as formas caprichosas da sombra que ameaça o equilíbrio mental. Como veio, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, em qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas da natureza menos digna. Quando estudamos no capítulo 4 a patogênia e patologia da síndrome obsessiva, já havíamos visto que a matéria mental inferior pode desenvolver-se doenças diversas, incluindo a formação de bacilo psíquico oriundo dos vários desequilíbrios provocados pelo uso alcoólico, abusos sexuais e alimentares. Agora voltamos ao assunto, para mostrar a extensão do processo e a importância do orar e vigiar dos ensinamentos evangélicos. Porque tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto as formas
caprichosa da sombra, ameaçando o desequilíbrio ambiental. As lavas mentais. Continua André Luiz. Espera aí só um pouquinho. Com essa explicação aí, falando desses aluviões de energias que concentram-se nas vias públicas, nos prédios, nos locais, nos ambientes sociais, sabe? Nós temos que compreender, entender a posição que nós ocupamos diante do processo que nós estamos vivendo no momento de escolhas individuais, pessoais, que nós fazemos parte de um grupo espírita, nós fazemos parte de um trabalho sério, nós fazemos parte de um grupo que mantém um fator mental, energia, que transcende toda essa potencialidade negativa da face da Terra. Nós temos que compreender, então, quando falar orai, vigiai, a extensão da onde vamos, das festas familiares, dos shoppings, dos movimentos, dos locais aonde nós frequentamos, porque está aí falando os mensageiros de André Luiz, faz-se uma contaminação mental, faz uma contaminação física, não é? Então tem lugares que a gente é obrigado a ir pelas condições de sobrevivência. Agora tem lugares que nós vamos por escolhas pessoais. Tem um churrasco, eu sou obrigado a ir? Não sou. Tem bebida alcoólica, eu sou obrigado a ir? Não sou. Eu sou obrigado a ir no flamboyant? Não sou. Mas se eu for, eu vou ser contaminado. E a consequência? Imprevisível. E quem vai ser contaminado também? Quem for comigo. E quando eu voltar, eu fui lá, naquele lugar, sem necessidade de obrigação. Porque quando eu vou por obrigação, meu campo mental está em partes protegido. Você vai para a guerra, você leva o quê? Você vai desprotegido? Você vai de bermuda? Você vai com bronzeador? Você vai de óculos escuros? Não, você vai para a guerra, você se arma, você se policia, você se protege, você põe colete. Agora, quando nós vamos por vaidade, nós despimos então toda a proteção. Então nós somos envolvidos por aqueles aluviões de energias, bactérias, bacilos, forças mentais perversas e negativas que condiz com o lugar onde eu vou. E aquilo contamina-me. Por que eles me contaminam? Porque eu serei o porco gordo do Natal. Você está entendendo isso? Eu serei o peru gordinho do Natal. Eu serei o banquete para eles. Eu cheguei em abundância de energia ectoplasmática. Lá está faltando. Aquele aluvião a condensação mental que as trevas usam para se alimentar. E ele, quando vai um encarnado lá, o que é que faz com o encarnado? O encarnado enfraquece. Por que o encarnado enfraquece? Porque são sugados as energias dele. É a mesma coisa que você leva uma bateria. Você leva uma bateria lá com 100 amperes. Você chega lá, coloca a bateria lá, aí chega um e falou, deixa eu ligar uma lâmpada aqui, ou deixa eu ligar outra lâmpada, ou deixa eu ligar meu carro, deixa eu ligar meu som, deixa eu ligar. 2 horas depois, sua bateria arriou, não tem mais carga. Assim é nosso corpo, uma bateria ambulante. Aí nós fomos porque quisemos, aí nós retornamos, chega em casa, a gente envolve-se com nada. Aí nós deitamos na cama onde nós estávamos, já dorme todo dia, para tentar recuperar. Recupera em partes, mas não no contexto geral, porque a energia de lá é mais forte do que a boa que nós deixamos no nosso lar. Então aí é uma necessidade de um ambiente onde faz a reposição energética maior. Compreende isso? Senão, nós vamos repor essa energia aonde? No grupo de trabalho que fez a vigilância. Aí eu vou fazer o quê? Sugar, vou fazer a mesma coisa das trevas lá. Eu vou sugar do companheiro da direita e da esquerda. Eu vou sugar do dirigente. Eu vou sugar dos trabalhadores de boa vontade de Jesus Cristo. E eu volto sozinho? Não. Quando algumas entidades falam, nossa, a Carla vai lá para aquele centro, a Carla vai lá para aquele lugar. A Carla vai ficar próximo de gente que tem essa abundância energética. Mas ela foi lá. E aí o que eles fazem? Acompanha a Carla. Por que eles acompanham a Carla? Porque eles foram convidados.
A Carla falou assim, ô, vem comigo. Não, mas ele foi convidado como? Pela companhia. Foi convidado pelo fator, pela escolha que ela foi lá. Então eles voltarão junto com ela. E a hora que ela vir para o centro espírita, eles virão junto. E nesse processo começa a mudar sutilmente o campo do pensamento. Qual que é a primeira sutilidade do campo do pensamento que muda? A dificuldade de fazer a prece. Você começa o Pai Nosso, você consegue terminar? Não. Você começa a rezar, você começa a mentalizar, a rezar uma prece, você pensa numa pessoa, num acontecimento, numa situação material. Não é isso? É o primeiro sintoma de que uma entidade te acompanhou, ou o fator psicoenergético perverso daquela entidade se ligou ao seu. Está entendendo isso? Aí você chega num trabalho de mentalização, de passo, o dirigente ou o dirigente do trabalho, o coordenador do trabalho, está fazendo a mentalização e a prece, seu pensamento está onde? Nunca está lá nele, nem na prece. Compreende isso? Mas seu corpo está sugando as energias de todos, e as forças negativas que te acompanham já está começando a invadir o campo mental dos outros companheiros do trabalho. Entende isso? E aí então começa ali o processo de materialização dentro dos templos religiosos. Que começa então a ter ideias materialistas dentro dos templos espiritualistas. Né? Ah, vamos vender um livro, ah, vamos fazer isso, ah, vamos materializar, vamos fazer aquilo. Materializando tudo, entendeu aí? Está compreendendo isso? É um processo lento, que agora já não é tão lento mais. Aí acontece como essa casa espírita, que o centro espírita disse que para evoluir, vai aprender mais, está se umbanizando. Então levou a Umbanda para dentro de um centro espírita de kardecista que eu conheço tem mais de 30 anos. Que era sério. Compreende? Fiz questão de chegar e perguntar se o João tinha ido lá, porque eu indiquei esse centro para ele. Está umbanizando, agora já usa guia, já faz trabalho, já recebe as entidades. Eu tenho alguma coisa contra a Umbanda? Nenhuma! Nenhuma! Não tem nada contra a Umbanda. Só que é o processo que antecede ao kardecismo. Então, você já pensou você chegar na faculdade e voltar para o segundo ano? Segundo grau, né? Você já pensou você no segundo grau voltar para o primeiro? Já chegou, se você pensou, você está no primeiro grau, hoje fala outra, né? Primeira etapa, sei lá o que fala, né? Ensino fundamental, aí você volta para o jardim da infância. É esse processo de retrocesso, gente. Será que a humanidade não está vendo isso? Não, será que os espíritas não estão vendo isso, não? Que coisa, que loucura é essa? Por isso que eu falo, nós estamos vivendo na era da mentira. Porque a pessoa mente para ele mesmo. A entidade mente para ele, ela acredita e também passa a mentir para os outros. Está entendendo isso? Isso é muito sério.